Olá, gente! Estamos aí com mais um vídeo de processo penal, esse é o terceiro vídeo, né, de processo penal 2. A gente vai tratar hoje dos sistemas de apreciação das provas, tá? Mas antes de começar o sistema de apreciação das provas, eu queria falar de um princípio que eu não falei no último vídeo, que eu acabei esquecendo, que é o princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos. Na verdade, esse princípio é um direito garantia fundamental, né, porque está lá no rol, no imenso rol do artigo 5º da Constituição Federal, que a gente sabe que é um artigo que trata dos direitos e garantias fundamentais, e lá no seu inciso 56, ele fala o seguinte: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então a gente tem aí o princípio da inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, ou seja, não será aceito, né, como prova, não será aceito no processo as provas que foram obtidas por meios ilícitos, por meios que contrariem as normas constitucionais ou, enfim, uma norma legal, né, uma norma infraconstitucional. E isso está lá no nosso Código de Processo Penal, no artigo 157. Se a gente pegar o caput do artigo 157 do Código Penal, a gente vai ver o seguinte: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas como as obtidas em violação às normas constitucionais ou legal. Então, as provas que, para sua obtenção, acabarem infringindo uma norma, seja constitucional ou não, ela vai ser tida como uma prova obtida por meio ilícito, uma prova ilícita, e vai ser então desentranhada, retirada do processo, não podendo ser considerada, né, para convicção, formação de convicção do juiz, tá? E aí o parágrafo 1º do artigo 157 fala pra gente assim: são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciando o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas de uma fonte independente das primeiras. Olha só, quando o parágrafo 1º do artigo 157 do CPP fala pra gente são também inadmissíveis as provas derivadas de listas. Provas derivadas de lista é aquela teoria, né, famosa, uma teoria norte-americana, nasceu nos Estados Unidos, que chama a teoria do fruto da árvore envenenada, né? O que seria o fruto da árvore envenenada? É aquela prova que nasceu de uma prova que foi obtida por meio ilícito. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma interceptação telefônica. A gente sabe que a interceptação telefônica ela tem que ser realizada mediante autorização, né, judicial, e aí eu fiz uma interceptação telefônica que não continha autorização judicial. Então, a interceptação telefônica era uma prova obtida por meio ilícito, beleza. Só que aí, ouvindo essa interceptação telefônica, eu tive, né, uma outra prova, que seria o local onde estaria escondido as drogas. Aí eu chego lá e lá tá as drogas escondidas no local X. Beleza. A prova droga é uma prova derivada da prova ilícita, que seria interceptação telefônica sem autorização judicial. Então é o que eles chamam de fruto da árvore envenenada. E aí tinha uma discussão no STF se seria ou não admitida essa prova, tá? E aí eles voltaram no entendimento deles. Primeiro dizia que sim, depois disse que não. Se vocês quiserem ler mais sobre isso, o Paulo Rangel trata disso no livro dele. Ele traz inclusive alguns enunciados, algumas jurisprudências, né, do STF, enfim, sobre essa questão aí da teoria dos frutos da árvore envenenada. Mas aí, é claro, aí o parágrafo 1º do artigo 157 fala pra gente que não vai ser admitida essas provas, tá? Então, no caso ali, a prova drogas ali não seria admitida, a não ser que não haja nexo de causalidade entre elas. Ou seja, não foi só por conta da interceptação telefônica que eu consegui achar as drogas. Se não tivesse nexo de causalidade, ela vai ser admitida. Ou ainda, se puder ser obtida por fonte independente das primeiras. O que significa isso? O que o legislador quis dizer com se puder ser obtidas por fontes independentes da primeira? Ou seja, no decorrer do processo, no desenrolar normal do processo, eu descobriria a prova, lá no caso das drogas, ou eu precisei pura e exclusivamente da interceptação telefônica? Se você responder sim, no curso normal do processo eu conseguiria ter acesso a essa prova, então ela vai ser admitida. Caso contrário, se eu só conseguiria ter acesso a essa prova com a interceptação telefônica, que foi ilegal,
eu não vou poder fazer a utilização dessa prova pela questão da teoria dos frutos da árvore envenenada. É bem interessante isso, mas é só isso mesmo que eu queria dizer. Leia aí o artigo 157, parágrafo 1º, 2º e 3º, tá? E se tiverem curiosidade, procurem o livro do Paulo Rangel, que ele fala, ele traz enunciados, umas jurisprudências em torno dessa teoria, tá? Bom, vamos passar agora para os sistemas de apreciação das provas. Gente, o que é sistema de apreciação da prova? É como a prova vai ser apreciada pelo juiz. É qual o critério que o juiz vai adotar para valorar a prova, né? Para dar valor às provas que foram apresentadas nos autos, tá? Do processo. Então a gente vai estar analisando aí três sistemas de apreciação das provas, tá? Primeiro vamos analisar o sistema que é adotado por nós, tá? Que a gente adota como regra no nosso ordenamento jurídico, o sistema do livre convencimento fundamentado do juiz, o livre convencimento fundamentado. O que seria livre convencimento fundamentado? O juiz ele é livre, né, para formar sua convicção com as provas que foram apresentadas. Ele não é limitado às provas ditadas pela legislação. Ou seja, o juiz, para formar sua convicção, ele pode fazer uso de provas inominadas. O que são provas inominadas? São aquelas provas que não recebem um nome pela lei, elas não estão positivadas na lei. São as chamadas provas atípicas, né? As provas típicas ou nominadas são aquelas que recebem um nome pela lei, está ali na lei descrito. E as provas atípicas ou inominadas são aquelas que não recebem um nome pela legislação, não está tipificada na legislação, mas o juiz pode fazer uso porque a gente adota aí o sistema da livre convicção motivada. Por que motivada? Porque o juiz pode sim fazer uso de provas que não constam na legislação, de provas inominadas, mas ele tem que depois, no fim, na sua sentença, motivar, dizer o porquê que ele adotou tal convicção, porque ele foi convencido da condenação ou da absolvição. Por quê? Ele tem que apontar as provas como fundamentação, dizer o que convenceu ele a dar tal decisão, beleza? Por que isso, gente? Para possibilitar o direito ao duplo grau de jurisdição. Porque se o réu entender, né, ou se o interessado entender que tem que fazer uso do duplo grau de jurisdição, de apresentar um recurso, né, ele precisa para isso dessa motivação. Ele precisa saber o que motivou o juiz, por que o juiz proferiu aquela decisão, para que se ele julgar necessário fazer uso aí do duplo grau de jurisdição, tá bem? Gente, esse sistema do livre convencimento motivado, que é adotado por nós, está prescrito no artigo 155 do Código de Processo Penal, que diz assim, ó: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, que significa que o juiz não pode usar, né, apenas para motivar sua decisão, os elementos que foram colhidos no inquérito policial, tá? A não ser que seja caso de provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, tá? Provas cautelares são aquelas que são realizadas, né, produzidas para fim de que o Ministério Público dê base para o Ministério Público oferecer a denúncia. Seria, por exemplo, uma interceptação telefônica, uma apreensão, né, por exemplo. E aí, nesse caso, pode ser utilizada, ou também aquelas provas não repetíveis, que são, por exemplo, o corpo de delito, né, uma perícia, que não tem como você repeti-las, tá, no momento ali do julgamento, tá? E aquelas provas que foram antecipadas, são provas que, se você deixasse para realizar depois, pode ser que você perdesse elas. Por exemplo, um depoimento de uma testemunha que tá para fazer uma cirurgia de alto risco, né, com problema grave de saúde. Você pode então antecipar a prova, porque, né, Deus me livre, se você deixa para realizar testemunho lá na frente, a pessoa tenha falecido, né, com a cirurgia de alto risco. Então, sim, é uma prova antecipada que, pelo seu caráter, então, pode ser utilizada pelo juiz lá na frente, tá?
E outra coisa, o juiz ele tem sim liberdade para formar sua convicção, como a gente disse, né? Pode ser utilizado, inclusive, provas inominadas, são aquelas que não estão descritas, tipificadas na legislação, mas ele tem algumas restrições aí a sua liberdade. Primeiro, tem que apresentar sua motivação, como eu disse, o juiz tem que motivar, tem que dizer por que ele se convenceu daquele resultado que ele está dando na sentença. Por que isso? Como eu disse, porque se eu achar que é necessário fazer uso, né, eu vou poder fazer uso para eu julgar se é necessário ou não fazer uso do duplo grau de jurisdição. Então, como que eu vou saber se eu posso apresentar um recurso se eu não sei por que ele me condenou, tá? Então tem que ser motivada, tá? Isso tá até no artigo 381 do CPP, que ele fala assim, inciso 3 do artigo 381. A indicação dos motivos de fato de direito em que se fundar a decisão. A sentença conterá a indicação dos motivos de fato de direito e que se fundar a decisão. Então tem que ter a motivação dos fatos e de direito, tá? E aí essa questão da motivação também tá lá no artigo 93 da Constituição Federal, tá? 93, inciso 9, que fala que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicas e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Então, todas as decisões têm que ser fundamentadas sob pena de nulidade, está lá prescrito na Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9. Outra limitação é que as provas utilizadas pelo juiz para formar sua convicção tem que estar nos autos do processo, tá? Se não tiver nos autos do processo, ele não pode fazer uso dela. Então, ele só pode fundamentar sua decisão, ele só pode usar como forma para se convencer aquelas provas que foram levadas até os autos, né? É o que chamam de cum non est in actis non est in mundo. Aquilo que não está nos autos não está no mundo. Então, ele não pode fazer uso das provas que não foram levadas aos autos do processo, tá? Outra limitação aí. E a última limitação na liberdade do juiz ali, o seu convencimento, é que as provas tenham sido produzidas observado o contraditório e a ampla defesa. Como eu disse, tá lá no artigo 155 do CPP, né, que tem uma exceção aí, tem que ser respeitado o contraditório e a ampla defesa, a não ser que seja caso de provas de caráter cautelar, antecipada ou provas de caráter cautelar antecipado, né? E em caráter cautelar seria, como eu disse, a interceptação telefônica, né? Que eu não, se eu avisar a pessoa que vai haver uma interceptação telefônica, isso vai prejudicar a produção da prova. Então você deixa para fazer o contraditório depois e não antes, tá? Mas, em via de regra, tem que ser as provas observado aí o contraditório e a ampla defesa, né? Isso é meio claro já pra gente. O segundo sistema que a gente vai estar apreciando aí é o sistema das provas legais ou da certeza legal, também chamado de tarifado da certeza moral do legislador. É um sistema de provas tarifado. O que é isso? Só pode ser utilizado como provas aquilo que está tarifado, aquilo que está prescrito na lei. Então o juiz só podia fazer uso das provas que estavam na lei, que estavam prescritas na lei, tá? E aí nesse sistema tarifado, as provas elas tinham uma hierarquia, ou seja, a lei prescrevia quais eram as provas que o juiz ia adotar e qual era o valor das provas. Então o juiz não tinha liberdade nenhuma, ele só pegava o que estava escrito na lei e aplicava, só isso. Diferente do que a gente tem hoje no nosso sistema, que é o sistema, né, da liberdade de convicção motivada do juiz, da liberdade de convencimento motivado, onde o juiz ele vai dar a valoração. A gente tem até uma etapa, né, nas provas, que é a etapa de valoração, onde o juiz ele vai dar valoração àquelas provas que foram para os autos do processo. E no sistema de tarifado não, era a própria lei quem dava valoração e não o juiz. Tinha uma hierarquia entre a valoração. E aí eles falavam até, né, fala até que no sistema tarifado a confissão era a rainha das provas. Como assim a rainha das provas? Se tinha confissão, acabava ali. Eu falei que pratiquei o crime, beleza, eu pratiquei, vou ser condenado e ponto, tá?
Diferente de hoje. Hoje, se eu falo que eu pratiquei o crime, se eu confesso, o juiz ele vai ter o quê? Que analisar a minha confissão com as outras provas que foram levadas aos autos. A minha confissão, como eu disse no vídeo anterior, ela tem que ecoar, tem que ter correspondência com as outras provas que foram levadas aos autos. Se tiver divergência, a minha confissão não vai ser levada em consideração. Diferente de como era no sistema tarifado, que você tinha a confissão como rainha das provas. Confessou, acabou ali. Beleza? Gente, a gente tem alguns resquícios desse sistema tarifado no nosso ordenamento jurídico atual. Por que eu digo resquícios? Porque a gente tem um artigo, agora eu não vou lembrar qual artigo que é esse, acho que é o artigo 158 do Código de Processo Penal, que vai, né, dizer que tem que ser feito lá nos crimes que deixam vestígios, tem que ser feito o exame de corpo de delito. Então é uma prova que tá ali, ó, tipificada, tarifada, que o juiz tem que obedecer. Tem que ser feito corpo de delito. Outra coisa também, eu acho que tá no artigo 155, parágrafo único, que é no caso para provar o estado das pessoas, o estado civil das pessoas, tem que ser feito por meios admitidos pela lei, que seriam, por exemplo, as certidões, né? Portanto, certidões de casamento, enfim. Então, isso são resquícios do sistema tarifado, que não é mais por nós adotado, né? Depois, nós temos aí o sistema da íntima convicção ou certeza moral do legislador, tá? Esse sistema, gente, ele veio, né, ele surgiu com influência do movimento iluminista, porque acontece, a lei, ela passou a ser vista como algo injusto, sabe, algo muito frio, então não se acreditava muito, assim, na lei, precisa de algo a mais, de algo, assim, que tira essa frieza, essa rigidez da lei. E aí, com o movimento iluminista, então, veio esse sistema da íntima convicção ou certeza moral do julgador. Que é isso? O juiz, ele é livre para julgar com base na sua própria convicção, na sua íntima convicção. Ele não precisava motivar, como é hoje. A gente viu que hoje as decisões são motivadas. No sistema da íntima convicção, não. Era só ele dizer condena ou não, ele não precisava motivar, ele não precisava, ele podia ir até contra as provas. Vamos supor que todas as provas indicavam que o réu era culpado ou que era inocente, e ele julgava o contrário disso. Tá, então ele podia ir contra até mesmo as provas que estavam nos autos. Íntima convicção, ele julgava o que ele queria. Se ele quisesse, se ele entendesse por qualquer motivo que fosse, por um motivo pessoal mesmo, se fosse, que o cara era o culpado, ele era. Se ele julgava que ele era inocente, ele era, e ponto. Podia ir até contra as provas que estavam no auto, tá? E assim, uma observação que a gente tem que fazer é que esse sistema da íntima convicção, ele é adotado por nós no que tange ao tribunal do júri, tá? Mas só no que tange aos jurados. Por quê? Quem aí já assistiu, enfim, tem um certo conhecimento, todo mundo sabe, né, mais ou menos como funciona o tribunal do júri, sabe que os jurados, eles recebem lá, né, uma cédula onde eles vão colocar sim ou não, vão julgar sim ou não pelos requisitos lá, apontados pelo juiz, pelos quesitos apontados pelo juiz. O juiz faz a pergunta e eles respondem sim ou não. Eles não têm que motivar. Eu não tenho, enquanto jurada no tribunal do júri, dizer o porquê que eu votei pelo sim e porquê que eu votei pelo não, tá? Pode ser por qualquer motivo, pode ser até mesmo por motivo pessoal, não tem que dizer o porquê. Então, no que tange aos jurados no tribunal do júri, a gente adota o sistema da íntima convicção. E aí a gente tem até um recurso, que é o recurso, agora deixa eu lembrar o nome aqui, é o recurso de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Se você entender que os jurados votaram contra as provas que estavam nos autos, vamos supor que todas as provas, você viu que todas as provas indicavam, né, que você realmente não era culpado daquilo, etc. E os jurados votaram o contrário disso. Você pode entrar com esse recurso aí de decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, tá? Só que eu acho que, pelo que eu li, esse recurso, ele só pode ser utilizado uma vez. Então, se você faz isso, esse recurso é aceito, vai ser feito um novo julgamento. Se nesse novo julgamento você entender a mesma coisa que os jurados votaram contra as provas nos autos, você não vai poder mais fazer uso desse recurso. É o que eu entendi pelas leituras que eu tive acesso, tá? Se eu tiver errado, vocês me corrigem aí. Só pode ser utilizado uma vez.
Então é isso, gente. Esses foram os sistemas. Ah, tem um último sistema, que é só um sistema mais por nível de curiosidade. Acho que todo mundo já ouviu, né? Lá nos primeiros períodos da faculdade, quando a gente começa a estudar história do direito, todo mundo já ouviu falar do sistema ordalho, ou das ordalhas, né? Que era o juiz, naquele caso, era lá na antiguidade, né? O juiz, ele não fazia nenhum tipo de valoração. Ele só apontava o resultado do sistema de prova. Como era feito isso? Vamos supor, jogava o acusado, né, no mar com um peso, no rio, na água, enfim, com um peso. Se ele afundasse, ele era culpado. Se ele não afundasse, ele não era culpado. Coisa assim, mandava pisar no fogo, se queimasse, era culpado, se não queimasse, não era culpado. E aí o juiz só apontava o resultado, né? Todo mundo já ouviu falar desse sistema das ordalhas. Então é isso, gente. A gente fica por aqui no terceiro vídeo aí de Direito Penal. Espero que tenha sido útil para vocês, tenha auxiliado vocês no estudo. E qualquer coisa, os comentários estão aí para isso. Vou deixar aqui na descrição do vídeo meu e-mail também. E é isso, até o próximo vídeo.